cantos, cada canto tem uma flor. Nessa casa não entra maldade, nessa casa só entra o amor. Nessa casa tem 4 cantos, cada canto tem uma flor. Nessa casa não entra maldade, nessa casa só entra o amor. Nessa casa tem 4 cantos, cada canto tem uma flor. Nessa casa não entra maldade, nessa casa só entra o amor. Boa noite. Sejam bem-vindas à visita guiada, experimentos em torno de um casarão em movimento. Nos acompanhe, por favor. Aconselho a entrar com o pé esquerdo. Nós não escolhemos esse casarão. Ele nos escolheu. Ele precisava ser aberto, respirar. Após 19 anos de abandono, degradação e descumprimento da função social da propriedade. 19 anos. Lapso temporal que agora vejo como os anos em que o casarão descansou, depois de muita dor e sofrimento, o tanto suficiente sem apagar o filete de vida que resistiu, a qual foi possível renascer. Quantas camadas mais pode este espaço receber? De hospital militar a hospital psiquiátrico infantil, escola pública e agora centro cultural autogestionado. Essas paredes abrigaram o primeiro hospital militar de Belo Horizonte. Desde a sua inauguração em 1914 até 1946. Quando o Hospital Militar mudou para a Avenida do Contorno, o casarão passou a ser o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil, que funcionou até 1979. Período tenebroso das práticas terapêuticas psiquiátricas mais desumanas e perversas. Por aqui, pessoas foram submetidas a situações como hibernação artificial, terapia de eletrochoque, isolamento individual em celas fortes, lençol de contenção e camisa de força. A gente não vê, mas o ar tá cheio de onda. Um mundo invisível se mexe e a gente nem se dá conta. A gente não vê, mas o ar tá cheio de onda. Um mundo invisível se mexe e a gente nem se dá conta. E a gente nem se dá conta. E a gente nem se dá conta. Gostaria de pedir que tenham muita atenção. Chegou o momento de conhecer as celas fortes. Tem muita memória esse casarão. Nessas paredes, desenhos inscritos por dedos infanto-juvenis, histórias e vivências que finalmente podem vir à superfície,
sair do calabouço e permitir a libertação da dor silenciosamente prolongada e da memória ameaçada de morte pela dolosa omissão da força pública. Estão ouvindo? Silêncio. Às vezes, ouvimos aqui um eco de outras vozes já silenciadas. Vocês estão ouvindo? Por favor, venham. A partir da década de 1980, começou a funcionar no casarão a Escola Estadual Yolanda Martins Silva, onde estudavam crianças especiais. A escola funcionou até 1994. Depois disso, o imóvel ficou abandonado até 2013, ano da ocupação. Voltar aqui no casarão e tentar. Outro dia na reunião máxima. Mas, então, como é que ficou aquele lance da Assembleia? Olha, acho que você fala mesmo, Marcos, né? Pode ser que a Assembleia Geral, né? O que mais nós temos na pauta de hoje? Então, ficou o lance das portas, né? A luz. Luiz Estrela era poeta, performer e ativista LGBT do coletivo Gangue das Bonecas. Ali na parede, Luiz Estrela. Quem aqui conheceu Luiz Otávio Estrela? Meu nome é Catiane e fui uma grande amiga do Luiz Otávio, ser humano iluminado. Conheci o Estrela há mais de 20 anos atrás, Ribeirão das Neves, onde ambos nós dois residíamos. Ele era muito autêntico, muito livre e muito bem resolvido com a homossexualidade dele. Falava, suas loucuras eram sempre coerentes e divertidas. O que levou o Luiz a morar na rua foi o preconceito da família, né? Que não aceitava a homossexualidade dele. Ele faz muita falta na vida de todos os amigos e até mesmo da família dele. Uma pessoa que passou rapidamente pela minha vida, mas me marcou muito. Conheço o Luiz, a gente se conheceu, tínhamos 12, 13 anos, mais ou menos. Fomos os primeiros amigos, assim, eu fui o primeiro amigo dele e ele o meu primeiro amigo mesmo de confidente, né? Foi uma das pessoas que eu conheci quando eu morava nas ruas de Belo Horizonte. Foi uma das pessoas mais deslumbrantes, sinceras que eu já conheci. Eu estava voltando de um dia muito cansativo de trabalho e emergi da escadaria da estação central do metrô, ouvindo música com fones de ouvido, quando ele me apareceu perguntando: o que você está ouvindo? Eu tava curtindo o show com os amigos. Aí veio um rapaz alto, saltitante, alegre, com uma estrela verde na testa, todo mundo chamando ele de Luiz Estrela. Aí ele foi e me abraçou. E eu nunca fui de abraçar, as pessoas não gostam muito de abraçar, mas ele me tocou, né? Aí ele me abraçou, eu abracei ele também, achei ele muito simpático. Soltava os balões nos domingos, tirava o riso das crianças, dançava com o movimento Black Soul na Praça 7, vendia brincos na feira hippie e quando anoitecia, dividia com os anônimos e notívagos garrafas de álcool, desilusões e poesias talhadas no tempo.
poucos registros, ensaios ao relento, marginal contemporâneo. Todo mundo sempre me falava, né? As pessoas próximas, né, que também conheciam o Luiz, também falavam, o Luiz Estrela é demais, o Luiz Estrela abraça todo mundo. Quando ela falou assim, é Bjork, aposto que é Bjork. Eu falei, não era, olha aqui o que é. E aí a gente se sentou num daqueles bancos que tem numa das laterais da praça e ficamos ouvindo algumas músicas da minha playlist. E foi uma pessoa que marcou, porque era uma pessoa muito carinhosa, muito afetuosa. Fiquei muito honrado de ter conhecido. O Flaner passeia aqui e ali, erguendo-se das cinzas do seu gosto por sangue e erotismo, por seu destemor em descobrir no cume das explosões de loucura alguma poesia. E foi um grande amigo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, um grande poeta. Mas assim, a minha história com o Luiz, são várias histórias, né? Não era eu que estava emprestando para a Estrela o meu fone de ouvido, né? Era ela que estava me dando um presente, que estava me tirando dessa nossa rotina automática, maçante e trazendo vida para nossa vida, né? Eu dei um rolê com o Luiz Estrela e juntamente com o Vidigal, que eles se autodenominavam a Gangue das Bonecas. A gente deu um rolê. A Vidigal, ela era cantora lírica, abordava as pessoas nas mesas, dava o seu show e ganhava o seu dinheiro. A Luiz, quando não tinha o seu papel e nem a sua caneta, ela chegava nas pessoas e recitava e ganhava o seu dinheirinho. E eu vendia meus livretinhos. Luiz Estrela era um artista homossexual, negro, poeta, performer, ativista do coletivo LGBT, Gangue das Bonecas. Há duas versões para a morte da Estrela. Suas amigas próximas da rua dizem ter sido crise de convulsão, seguida de omissão de socorro médico, 192. Já sua família relata espancamento, seguido de omissão de socorro médico. O caso nunca foi investigado. Belo Horizonte é recordista brasileira em homicídio de pessoas em situação de rua. Poucos dias antes da morte da Estrela, no dia 26 de junho de 2013, dia mais violento da repressão policial às jornadas de junho, o Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua publicou uma nota de repúdio na qual constava um espantoso número de 100 homicídios em apenas 2 anos. Um verdadeiro extermínio do povo de rua. Hoje, além de Luiz Estrela, queremos também lembrar e homenagear seu amigo, nosso amigo, Vidigal. Vidigal era poeta e performer e nos deixou em novembro de 2019. Ele fazia essa visita guiada conosco e, nesse momento, cantava uma música de sua autoria, Hábitos Noturnos. Uma música poética e afiada como ele. Sinto muita falta do Vidigal. Vidigal! Vidigal! Hábitos noturnos, é preciso descer pra subir, joias satúrnicas. Qual condição é melhor para mim? Eu vejo sempre esses homens à espreita, uns que desdenham, uns que transbordam. Já me cansei de suas bocas vermelhas, aqui se ver a lua. Hábitos noturnos, é preciso descer pra subir, joias satúrnicas, qual condição é melhor para mim? Eu vejo sempre esses homens à espreita, uns que desdenham, uns que transbordam. Já me cansei
viverá no ar. Aqui se blasfemar na espera, aqui se contradizer é melhor esquecer. Até que o dia venha, até que o dia vingará, na certeza de chegar e voltar a esmo. Não sei se eu posso me calar diante dessa imagem soberba que diz. O casarão foi tombado em 1994 pela Diretoria de Patrimônio e faz parte do conjunto urbano da Praça Floriano Peixoto e arredores. A ocupação do imóvel e o surgimento do espaço comum Luiz Estrela traz à tona o que está escrito na Constituição de 1988. Cabe também à comunidade colaborar com a preservação do patrimônio histórico-cultural, ou seja, a ocupação tem amparo constitucional, colocando em pauta a luta pela conquista do imóvel e o resgate de sua memória, além da efetivação do princípio da função social da propriedade, da livre expressão do pensamento e do exercício da democracia. Esquecemos de mencionar o apoio que tivemos de Juscelino Kubitschek nos primeiros dias de ocupação. JK, que integrou o corpo clínico do Hospital Militar durante alguns anos na década de 30, talvez tenha escrito uma carta para o espaço comum. Diretamente do além. Essa carta, Juscelino Kubitschek, deixa explícito o apoio à juventude ocupacionista. A Casa da Rua Manaus não deverá sucumbir a destinos mesquinhos. Elevemos o pensamento ao alto. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 23º Presidente da República Federativa do Brasil, cassado em 8 de junho de 1964. Nessa casa, Juscelino também pedia para que sua morte fosse investigada. Quem quiser comprovar a autenticidade mediúnica dela, só ir conhecer o Centro Espírita lá em Santa Luzia, podemos passar o endereço. Bom, vamos continuar. Nessas salas foram restauradas as portas originais do casarão, através de uma oficina oferecida pelo Núcleo de Restauro e Memória. Atualmente, o coletivo está planejando fazer do espaço comum uma escola livre. Uma escola livre! Essa é a Salona, espaço multiuso que abriga espetáculos, shows, oficinas, ensaios, conferências, rodas de conversa, saraus, exposições e comemorações. Para sua criação, quebramos as paredes em 2018 no Marreta Move, nosso teatro de demolição. Tanto melhor a casa precária, que pode ser aberta aos outros. Aberta a outrem. Uma coisa é decisiva. Uma casa que não seja pensada sob a figura do proprietário. Que ela seja destelhada. E aqueles que ali moraram e desapareceram, não é de todo assim catastrófico. Os que desapareceram sempre podem voltar. É preciso que os fantasmas voltem. Os mortos podem ser rememorados. O trágico é essa palavra que diz o irreparável e repõe para a vida da comunidade. Um trauma pode ser elaborado. No lugar onde há escombros, é possível que alguma coisa surja, uma forma, alguma coisa emerja em meio aos escombros. Isso me parece que é interessante para imaginar o possível comum de uma comunidade. O espaço comum Luiz Estrela está sendo a nossa casa destelhada, onde experimentamos juntos algo que nenhuma de nós havia experimentado antes. E tanto melhor construir o comum num casarão assim, em movimento,
com suas rachaduras, deslocamentos, riscos e, simultaneamente, fascinante horizonte de possibilidades. Formiga não assanha o formigueiro, pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro, pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro, pisa ligeiro. O plano de entrada no casarão foi construído coletivamente. Na noite do dia 24 de outubro de 2013, uma quinta-feira, foi realizado o ensaio geral do espetáculo. Como elementos cenográficos, foram usadas cordas e escadas. 2 pessoas entraram no casarão, enquanto do lado de fora as cenas eram ensaiadas, sem despertar qualquer suspeita na vizinhança, nem mesmo na polícia, que passou por lá. Na hora do ensaio, no alvorecer do dia 26 de outubro, um sábado de primavera, as portas do casarão foram abertas e todos se tornaram atores, até a polícia, com um figurino horrível e espantados por encontrarem tantas personagens, músicos, palhaços e um casarão. Até então, triste e feio, agora cheio de alegria, flores e festa. Sequer registraram BO. Nunca na minha vida havia participado de uma ocupação na qual a autoridade policial sequer tenha registrado um boletim de ocorrência. Salve o Espaço Comum Luiz Estrela! Salve! Lá na rua de baixo, bem no centro da praça, se a polícia me prende, se a rainha me solta. Lá na rua de baixo, bem no centro da praça, se a polícia me prende, se a rainha me solta. Lá na rua de baixo, bem no centro da praça, se a polícia me prende, se a rainha me solta. Lá na rua de baixo, bem no centro da praça, se a polícia me prende, se a rainha me solta. Lá na rua de baixo, bem no centro da praça, se a polícia me prende, se a rainha me solta. Lá na rua de baixo, bem no centro da praça, se a polícia me prende, se a rainha me solta. Lá na rua de baixo, bem no centro da praça, se a polícia me prende, se a rainha me solta. Lá na rua de baixo, bem no centro da praça, se a polícia me prende, se a rainha me solta. Lá na rua de baixo, bem no centro da praça, se a polícia me prende, se a rainha me solta.